José Pedro Frazão é jornalista da Renascença e viveu precisamente este terceiro aniversário da guerra na Ucrânia no país, em trabalho. Boa tarde, José Pedro, obrigado por estares agora no programa Eclésia. E perguntava antes de mais de que forma é que os ucranianos, o país, passou este terceiro aniversário, que expectativa tem de facto para que os acordos de paz possam chegar? Boa tarde, Paulo, obrigado. Eu penso que é possível descrever a posição ucraniana em três linhas. Primeiro, um forte sentimento de unidade, que de resto não é novo, mas apenas se confirma e fortifica nestes momentos de efemérides, digamos assim. Essa unidade em torno deste combate é evidente desde o primeiro dia, tem oscilações consoante os problemas que a Ucrânia vai sentindo ao longo desta guerra, poderemos também aqui falar, mas neste momento todos estão unidos em torno desta frente unida contra a Rússia. Mas, por outro lado, há uma segunda dimensão, há uma consciência aguda, digamos, da fragilidade da situação para os ucranianos. Do ponto de vista militar, tendo em conta que há um enorme esforço que a sociedade ucraniana tem que fazer para manter, digamos, a contenção da ofensiva russa, particularmente na zona do Donbass e nas províncias de Luhansk e Donetsk. Há um grande esforço que implica uma mobilização de recursos, não apenas materiais, e é uma questão onde os ucranianos têm levantado por causa do apoio que é necessário em termos internacionais, mas sobretudo também meios humanos. Há uma exaustão de muitas forças de combate, há muita gente que não vem a casa, ou vem muito pouco a casa, e portanto chegámos a um ponto em que a Ucrânia percebeu que não dá para continuar muito mais neste caminho, e por isso Zelensky disse esta semana que a guerra deve terminar, ou é para terminar, neste ano. Uma terceira linha de esperança, efetivamente, de que, apesar daquilo que se tem ouvido nos últimos tempos, nomeadamente em relação à nova administração norte-americana, que seja possível encontrar algum entendimento que pelo menos cale as armas, que permita abrir caminho a uma paz duradoura e, como se diz, uma paz justa, que não seja uma paz injusta e, sobretudo, que não seja feita nas costas dos ucranianos. Uhum. E essa é a questão que acredito esteja também cada vez mais em cima da mesa, pelos debates na comunidade internacional, pelas resoluções na ONU e no Conselho de Segurança da ONU. Na tua opinião, que xadrez político está aqui em jogo e para ajudar a Ucrânia, ou há aqui de facto interesses até comerciais que se estão a colocar à frente desse desígnio de paz? Os últimos desenvolvimentos dizem respeito àquilo que é a concretização de uma natureza um pouco transacional da política externa norte-americana a partir de que Donald Trump tomou posse e entrou na Casa Branca de novo neste seu novo mandato. Basicamente, Trump afirma-se como alguém que faz negócios, alguém que faz entendimentos. Nos negócios, às vezes, também há uma dose de risco e há negócios que falham. E, neste caso, falhar um negócio implica certamente milhares e milhares de vidas. O que aqui estamos a assistir, no fundo, é a Ucrânia a tentar sobreviver num contexto muito difícil em que Trump quer falar com o outro grande negociador, Vladimir Putin, mas não pode passar por cima da Ucrânia. E os últimos dias mostraram claramente que a Ucrânia não aceita que seja desvalorizada e que a paz seja feita nas suas costas. O mesmo para a União Europeia. A questão central é que, aparentemente, os norte-americanos querem desligar-se um pouco deste conflito e até da Europa, do ponto de vista militar. Estará a Europa capaz de substituir os norte-americanos do ponto de vista da defesa, da segurança, nesta zona do continente europeu e, em particular, na Ucrânia? A verdade é que os americanos são essenciais para a defesa da própria Ucrânia. Pontos de interrogação há imensos. Por exemplo, um cessar-fogo. Já existiram vários cessar-fogos desde o início deste conflito, que já vai há 11 anos. Foi sistematicamente violado esse cessar-fogo e pelas duas partes, não apenas pela parte russa, mas também pela parte ucraniana. Já foram estabelecidas linhas de contacto. Será que vamos ter tropas europeias a monitorizar uma linha de mais de 1000 quilómetros? Como é que tudo isto vai ser feito? E a parte dos negócios? O que quer dizer este acordo de que se fala nas últimas horas sobre os minerais? Será que
que é apenas uma forma de comprar a paz por parte dos norte-americanos? Por exemplo, eu posso dizer que nesta altura as informações que eu tenho apontam para muitas dúvidas em relação à natureza específica desse entendimento, depois de Zelensky ter dito que não vão deixar que os ucranianos paguem durante uma década esses entendimentos. Eu diria que é preciso ver os detalhes de toda esta situação e muita cautela em relação a esta matéria. Eu não diria que a paz está mais longe, pelo contrário, diria que está mais próxima, que o cessar-fogo é apenas uma das peças dessa paz, mas que estes detalhes têm que ser trabalhados dia a dia, hora a hora, sobretudo para bem do povo ucraniano. Trabalhados também pela Europa, pela União Europeia, ou de facto a administração norte-americana pode, enfim, querer quase fazer tábua rasa destes 3 anos até, do trabalho da União Europeia que foi fazendo de apoio e com essas negociações diretas, nomeadamente com Putin e com a Ucrânia? É algo difícil ainda de perceber, Mas porque pode acontecer? já estamos a falar mais do que a União Europeia. Neste momento Uhum. fala-se sobretudo da Europa, porquê? Porque o Reino Unido terá um papel muito importante no que se vai acontecer aqui na Ucrânia, tem sido um aliado tradicional dos Estados Unidos e tem forças militares muito relevantes Uhum. para poder desencadear. É muito prematuro dizer o número de tropas que podem vir, por exemplo, para aqui, por exemplo, ainda este ano, para fazer a manutenção de paz, se isso vai ser possível ou não. Seja como for, há algo que é evidente e ficou evidente nos últimos dias. A Europa tem mesmo que encontrar unidade e encontrar um caminho comum, um diálogo interno que permita efetivamente ter uma voz única nesta matéria, porque Uhum. tudo isto se passa na Europa, tudo isto tem impacto na nossa vida, na inflação, na nossa segurança comum e também na conciliação com diferentes formas de viver. A ideia do respeito pelo outro tem que passar também pela forma como dialogamos nestes momentos de tensão. A Europa precisa que a Ucrânia também signifique um palco de diálogo entre pessoas que pensam de forma diferente. É difícil entender com a forma como os ucranianos vão, por exemplo, dialogar com os russos, que serão sempre os seus vizinhos. No entanto, a natureza mediadora da Europa pode emergir neste momento. Mas para isso é Uhum. preciso um conjunto de lideranças. E chama a tua atenção que com as alterações políticas que tivemos, por exemplo, na Alemanha e podemos vir a ter em França, poderá ser ainda mais difícil ter Uhum. essa voz única que a Europa necessita. Qual o papel da Igreja Católica, nomeadamente do Papa Francisco, nessa afirmação da paz para o país, que repete constantemente, mesmo a partir de uma cama do hospital? Muito relevante a tua pergunta. Falei com o presidente da Conferência Episcopal Ucraniana, que me disse que o Papa está presente nas orações de todos os católicos ucranianos, que sublinhou a importância e a proximidade do Papa, lembrando que o Papa, de facto, sempre lembrou a Ucrânia em todas as suas intervenções e orações. Algumas palavras do Papa ao longo dos anos não foram bem compreendidas por Kiev, tendo em conta que o Papa também falou sobre a necessidade de dialogar com os russos e, de certa maneira, também estaria disponível nessa ponte. Os ucranianos nem sempre entenderam isso de forma positiva e o presidente da Conferência Episcopal Ucraniana também o sublinha, mas encara naturalmente como natural a posição da Santa Sé neste domínio. O Papa Francisco está presente nas orações dos católicos. A questão mais relevante, Paulo, se me permites, tem Uhum. a ver com o dia a seguir ao cessar-fogo e, sobretudo, à paz. Como será possível encontrar a tendência para o perdão dos russos no coração dos católicos Uhum. ucranianos? Depois de mortes, de perdas familiares, de tanto sofrimento, será possível perdoar aquele que nos agride? Este é o ponto que tenho levantado em várias das minhas perguntas aos responsáveis da Igreja Católica aqui na Ucrânia, e Uhum. todos eles referem a dificuldade desse processo, mas lembram também que não é possível continuar em frente com o ódio nos corações. Uhum. Certamente será um processo de gerações, mas é algo também muito difícil, porque a verdade é que isto não começou há 11 anos,
começou há muito tempo e as relações são efetivamente tensas entre ambas as partes. Será importante perceber o papel que o Papa Francisco e os católicos nas suas orações poderão deixar, sendo que, deixem-me só acabar com esta referência, os católicos ucranianos agradecem também a oração dos católicos portugueses e, em particular, consideram que esta guerra confirmou a relevância e a atualidade da mensagem de Fátima ao nível da conversão da Rússia. Esperemos que, de facto, sejam, enfim, grandes ajudas para essa paz que se espera para o país. Obrigado, José Pedro, por nos falares a partir da Ucrânia sobre esta procura da paz para o país e continuação de bom trabalho.